Boa noite a todos. Inicialmente gostaria de agradecer a presença do presidente e suas palavras, né? Agradecer a presença de todos, né? É muito importante que nós tenhamos uma palestra com a colaboração de vocês. Então, gente, alguns já me conhecem aqui do curso do PROES, ou alguns me conhecem de palestras do próprio CRES e do sindicato. Como já foi adiantado pelo presidente, né, eu atuo no Sistema Financeiro da Habitação, tenho alguns cursos de especialização, mas principalmente a parte prática é o que me ajuda bastante, né? Há praticamente 10 anos eu atuo analisando os contratos de financiamento habitacional, o que me dá uma bagagem aí bem expressiva e sustentação, vamos dizer assim, não só jurídica, mas prática, sobre contratos de financiamento habitacional. Na outra palestra, que eu já encerrei o ciclo, eu falava sobre as perspectivas críticas do sistema financeiro da habitação, né? Uma análise, a evolução do sistema desde 1964 até os dias de hoje. O tema que eu separei para essa palestra, né, e agora estamos iniciando esse ciclo, é um pouco mais específico, né? O tema diz exatamente sobre contratos de financiamento habitacional. Algumas dicas, alguns detalhes que são importantes. Óbvio que nós não temos tempo suficiente para falar de todas as cláusulas dos contratos, de todos os pontos que seriam fundamentais. Mas eu selecionei algumas questões que são importantes e merecem realmente um contato mais íntimo da gente. Falar de sistema financeiro da habitação, gente, sem sombra de dúvida, é falar de plano de equivalência salarial, né? Nós não temos hoje como tocar no assunto do sistema financeiro da habitação sem vincularmos a reajuste das prestações pela equivalência salarial. Por que isso, Tiago? Porque, na verdade, nós ficamos durante 33 anos com contratos com reajuste pela equivalência salarial. Inevitavelmente, gente, isso entrou na cabeça dos nossos clientes. Eles assumem compromissos até hoje, achando que os contratos são regidos por equivalência salarial, né? E, na verdade, isso não acontece. Na verdade, o plano de equivalência salarial funcionou, vamos dizer assim, até 1993, de forma que estivesse presente em todos os contratos de financiamento habitacional. Em 1993, nós tivemos uma lei, que é a Lei 8692, que possibilitou às instituições financeiras a aplicação de TR para correção das prestações. E isso, na verdade, foi um prato cheio. Por quê? Porque as instituições financeiras, até aquela data, enfrentavam uma grande dificuldade de adequar o reajuste das prestações ao reajuste dos seus rendimentos. A incidência da TR passa a ter, então, o reajuste das prestações de acordo com os rendimentos que as instituições financeiras têm e aplicam. Ficou muito mais fácil para eles. Então, com certeza, se as instituições privadas já estavam arredias a utilizar a equivalência salarial para reajustar as prestações, com a edição da lei, obrigado. Com a edição da lei, nós temos, então, uma alteração drástica nos contratos de financiamento habitacional. Nós temos, sim, a aplicação de TR para corrigir prestação, e hoje corrigindo prestação e saldo devedor. E nós temos a legalização disso através da Lei 8692. Com um pequeno detalhe, gente. Em 1993, a TR poderia ser, então, aplicada aos contratos de financiamento habitacional, desde que respeitasse o limite de comprometimento de renda de 30% do salário do mutuário. Esse era o critério. De 1993 até 2004, vigorava este critério. Em 2004, a Lei 10.931, aquela mesma lei que fala de patrimônio de afetação, mudou um pouquinho o sistema financeiro da habitação. Para não dizer, mudou muito. Nós temos, a partir de 2004, contratos de financiamento habitacional com uma vedação legal à aplicação da equivalência salarial. O que tu está dizendo, Tiago? Eu estou dizendo que a Lei 10.931, no seu artigo 48, veda expressamente a utilização de equivalência salarial ou comprometimento de renda
para limitar o reajuste das prestações. Então, gente, atualmente, né, embora alguns clientes de vocês, ou embora alguns corretores, até que não lidam muito com financiamento habitacional, acreditem que as prestações devem ser seguidas de acordo com a equivalência salarial, nós não temos nem nos contratos e nem na legislação qualquer previsão atualmente. Então, gente, reajuste das prestações hoje é pela TR. E reajuste do saldo devedor também é pela TR. Não tem sido muito questionado isso, porque na verdade nós temos hoje uma TR lá embaixo, né? E tomara que isso permaneça por um bom período, porque é bom para mim, é bom para vocês, é bom para os nossos clientes e o mercado tem a movimentação que ele merece. Mas nós estamos sim sujeitos a uma variação econômica, a própria mudança da Selic reflete diretamente no reajuste da TR e, consequentemente, no reajuste da prestação e do saldo devedor. Então, muito cuidado, né? Mas com essa tendência de taxa de juros a longo prazo, a tendência de redução dessa taxa de juros é uma tendência de redução da TR, a não ser que nós tenhamos uma mudança de forma de correção das prestações. Aí nós não temos como prever também, né? Então, gente, os clientes de vocês que acreditam que porque eles comprovam capacidade de pagamento ao adquirir um imóvel financiado, que as prestações dele devem respeitar o reajuste do salário, eles estão enganados. E hoje, eles não têm nem o contrato e nem a lei a seu favor. Então, esse é um ponto importantíssimo, né, para ser esclarecido de antemão. O segundo ponto, gente, que eu separo para vocês, diz respeito ao fundo fiel. Por que eu falo do fundo fiel? Porque nós tivemos agora há pouco, através do plano, do pacote do governo Minha Casa Minha Vida, o fundo garantidor, né? O que deu uma sustentação aí para algumas pessoas que tinham dificuldade ou tinham medo de financiar, porque não sabem o que vai acontecer amanhã, né? O fundo garantidor permite que, dependendo da classificação de renda que o mutuário tenha, ele tenha aí um fôlego, caso ele não consiga pagar as prestações por causa do seu desemprego. Mas isso não é novidade, viu, gente? Os contratos da década de 80, principalmente Banco Bradesco, né, previam já o fundo fiel, que era essa espécie de segurança. O mutuário, no caso de desemprego, pode usar um determinado período, né, de isenção de pagamentos para posterior restituição à instituição financeira. Esse é o fundo garantidor e isso já existia há algum tempo atrás. Mas é excelente a ideia, não tem como nós desaprovarmos uma questão dessas, porque é um grande fator da inadimplência dos contratos habitacionais, é justamente a possibilidade de se tornar inadimplente por causa do desemprego. Essa inconstância do mercado financeiro, nessa dificuldade, o fato de estar hoje empregado, amanhã já não está mais, às vezes os mutuários financiam no mês, no outro mês já estão desempregados, ou 6 meses depois já têm dificuldade para pagar suas prestações. Com o fundo garantidor, previsto no contrato, nós vamos ter, então, segurança para os nossos clientes. Portanto, se os clientes de vocês têm a opção de financiar com a cobertura do fundo garantidor, usem, sugiram, né? Então, é importante que vocês tenham isso à disposição. A outra questão, gente, que é importante a gente mencionar, é a questão do saldo devedor. Só que, na verdade, eu coloquei ali no contrato, no painel, FCVS. Por que eu estou falando isso, gente? Porque os contratos assinados até 87, na sua totalidade, possuíam este fundo. E o mutuário não precisava se preocupar com o saldo residual. De 88 até 1993, esse fundo foi sendo reduzido gradualmente. Digo, em 88 ele já foi reduzido drasticamente e depois gradualmente, até ele ser extinto em 1993. Qual é a consequência disso, gente? Todos os contratos de financiamento habitacional assinados a partir de junho de 1993, o saldo devedor é de responsabilidade do mutuário. Então, nem eu, nem vocês
nem o gerente da instituição financeira pode garantir a qualquer mutuário a isenção, a não responsabilidade por eventual saldo residual. E, infelizmente, a gente se depara, né, em algumas ocasiões, com algumas pessoas das instituições financeiras, gerentes ou responsáveis pelo setor imobiliário, garantindo que não vai ter saldo residual. Tanto isso não pode ser dito, que lá no contrato está prevista a cláusula com responsabilidade de pagamento pelo saldo residual por parte do mutuário. Então, gente, quem tem FCVS, que hoje são pouquíssimos contratos em atividade, vamos dizer assim, vai permanecer e vai ter essa isenção do pagamento do saldo residual. Agora, a partir de 1993, nós não temos mais. Todos os contratos, sem exceção, a responsabilidade pelo pagamento do saldo residual é sim do mutuário. Bom, gente, entrando um pouco no contrato, costumo dizer que o mutuário é uma pessoa um tanto quanto difícil de entender. Por quê? Porque o mutuário, ele vai lá, financia o seu automóvel, né? Paga a taxa de juros de 2%, 3% para o banco, paga 2, 3, 4 imóveis automóveis para a instituição financeira, mas quando isso diz respeito à casa, ele não aceita esse tipo de coisa, né? Ele acha que a instituição financeira está onerando demasiadamente o contrato, quando ele, porventura, paga um imóvel e mais outro. Ou paga 2 vezes o imóvel, como os mutuários costumam dizer por aí, né? Gente, mutuário obrigatoriamente vai pagar 2 vezes, no mínimo, o que ele pegou emprestado. Porque uma vez é o capital, né? E dependendo da taxa de juros, essa outra vez não serão os juros. Então, devolver o capital, pagar os juros sobre o financiamento e a correção monetária, não tem nada de errado. Quando o mutuário vira para vocês e diz, mas eu vou pagar 2 imóveis, 3 imóveis, porque ele pegou a primeira prestação e multiplicou pelo prazo, imediatamente vocês têm que mostrar isso para ele. Que em qualquer financiamento, justamente porque ele não tem aquele capital, ele é obrigado a devolver o capital mais juros. Não estou dizendo que em todos os casos os bancos corrigem ou aplicam corretamente os contratos de financiamento. Mas se o mutuário devolver o capital mais os juros mais a correção, está perfeito. E por que isso, gente? Porque a prestação deles é uma prestação composta de amortização e juros, onde a parcela que vai ser deduzida do valor emprestado é aquela correspondente à amortização. Outra coisa, os mutuários financiam imóveis, 2, 3 anos depois, eles constatam que já pagaram R$30 mil de um financiamento de 100 e ainda estão devendo 90. Pode acontecer isso, Tiago? Pode. Não estou dizendo, mais uma vez, que isso está sempre correto, mas vou antecipar para vocês. Nos contratos atuais, 99% dos casos está correto. Por quê? Porque dependendo do sistema de amortização, um vai privilegiar um pouco mais a amortização, o outro vai privilegiar um pouco mais os juros. Bom, gente, falando de condições gerais, a gente fala também de seguro, né? Seguro é o que, gente? Seguro é a garantia que a instituição financeira tem para emprestar aquele dinheiro para o mutuário cliente de vocês. O que significa isso, Tiago? A instituição financeira, se vocês pegarem a apólice de seguro, ela não cobre todos os eventos que nós imaginamos que ela deveria cobrir. Por quê, gente? Porque ela é um seguro de garantia. Ela quer, na verdade, aquela apólice de seguro, permitir que, caso ocorra um incêndio, por exemplo, o banco que emprestou o dinheiro não perca a garantia dele. Caso ocorra um falecimento, no caso de morte ou invalidez permanente, o banco não perca aquela pessoa que ele analisou o crédito e concedeu o empréstimo. Essa é a função do seguro habitacional. E não o que muitas pessoas acreditam que seja
né? Que tem a função de corrigir um problema no imóvel, né? Às vezes até um vício de construção, que eles acreditam que o seguro tem que cobrir isso, quando eles deveriam estar cobrando isso da construtora, por exemplo, né? Então, muito cuidado, gente. É um seguro de garantia. A função dele é permitir que o banco não perca a garantia dele. Tanto isso é verdade que hoje, né, pelo plano Minha Casa Minha Vida, inclusive algumas linhas de crédito permitirão a exclusão da parcela do seguro. De certa forma, a instituição financeira está assumindo o risco, né, para conceder esse empréstimo e perder a sua garantia. Essa é a grande verdade. Mas na parte do seguro, gente, o que é mais importante para vocês não é só a questão de qual é a função do seguro. Se vocês olharem essa cláusula, que é uma cláusula da Caixa Econômica Federal, nada contra a Caixa, já antecipo para vocês, né, mas é uma cláusula muito curiosa. Por quê, gente? Porque ela dá um prazo ao cliente de vocês para pagamento para informação do sinistro de 20 dias. E por que é uma cláusula curiosa, gente? Porque por muitas vezes as pessoas não têm nem condições ou ainda nem sabem o procedimento que devem adotar para usar o seguro. E essa cláusula, gente, nada mais é do que uma cláusula que procura eximir a seguradora de eventual responsabilidade caso o sinistro seja comunicado após este prazo. Isso está no contrato da Caixa. E nos contratos das outras instituições financeiras, eles não colocam um prazo exato, como está escrito de 20 dias aqui, mas eles colocam imediatamente, né? É muito questionado esse tipo de cláusula, porque, na verdade, é uma cláusula potestativa, é uma cláusula que pode ser questionada, inclusive, pelo Código de Defesa do Consumidor em decorrência desse prazo que ela estabelece, e ela, de certa forma, vai contra alguns princípios do próprio Código Civil. Mas é importante passar isso para vocês, por quê? Porque se os clientes de vocês têm a oportunidade de evitar mais uma discussão, por causa da cobertura do seguro, que o façam. Porque vocês sabem muito bem que seguradora adora achar motivo para não pagar o sinistro ou para dar uma negativa de cobertura de qualquer evento danoso. E esse seria mais um fator. Então, muito cuidado, né? É possível que se discuta isso futuramente, é possível que seja alterado nos contratos de financiamento essa cláusula, mas hoje atualmente os contratos têm essa previsão contratual. Se a parcela do seguro ela sofre acréscimo e o imóvel, ao longo do tempo, sofre uma depreciação, aí não existe, inclusive, um desequilíbrio entre os percentuais, porque eu teria que ter um degradê ao contrário. Eu começo com um patamar mais elevado e, ao longo do tempo, como o imóvel vai sofrendo uma depreciação efetiva do bem, eu também faço a depreciação do seguro, porque o seguro vai se recompor na proporção adequada. Então, me parece que não só é ilegal essa cláusula, quer dizer, isso tudo é inconstitucional e discutível e tal, e os bancos estão levando ferro lá em cima, não aqui, mas lá. Agora, o mais interessante é isso, não deveria ter um degradê? Desculpe, obrigado, não. Seria isso. Muito oportuna a tua pergunta, talvez até interessante, porque hoje à tarde estava, não por causa da palestra, mas por causa de uma outra questão, estava estudando sobre seguro. E é curioso que tem disposto no Código Civil. O Código Civil diz o seguinte: se porventura houver, por algum motivo, o risco, ou seja, o objeto do seguro for agravado por algum risco, o mutuário tem que comunicar à seguradora para dentro de 15 dias ela recalcular ou, dependendo do risco, cancelar o seguro. Tá? Sob pena de convalidação daquele ato e não ter que agravar ou aumentar o valor do seguro. Só que, ao contrário, vamos dizer assim, não há essa previsão. O que pode haver é o mutuário cancelar o seguro e fazer uma nova apólice. E isso está no Código Civil, por incrível que pareça. Ou seja, o Código Civil protege substancialmente o segurador e, dessa forma, ele acaba prejudicando o mutuário ou o segurado.
Isso serve não só para os contratos de financiamento, gente. É Código Civil e é qualquer relação segurador-segurado. Tá? Mas não tem. Eu questiono, eu acho isso errado. Há um desequilíbrio, como o senhor mesmo colocou. Obrigado. Então, gente, eu acho interessante colocar esse ponto dos 20 dias, né, que é a contada do sinistro. Se nós pensarmos que houve, por exemplo, uma invalidez ou um acidente que ocasionou a invalidez, até poderia se questionar que o prazo nem teria começado ainda, porque a pessoa, vamos dizer assim, está no hospital e tudo, mas o contrato, né, a cláusula do contrato diz que é da data do ocorrido. Então, é mais uma cláusula que pode ser questionada e que nos contratos anteriores não dava prazo. Isso é uma inovação, esse prazo da Caixa Econômica Federal. Então, muito cuidado, viu, gente? E é bom vocês colocarem isso à disposição dos clientes de vocês. Sistemas de amortização, gente. Quando a gente fala de sistema de amortização, né, price, saque e sacre. Price, gente, por muitas vezes ela já foi questionada e hoje vem sendo objeto de muitas ações judiciais. Tanto que vocês estão vendo uma diminuição absurda do número de utilização da price. Eu não vou dizer que é exclusivo o saque hoje, porque não é, mas quem usa mais o sistema price são as construtoras, né? Os bancos, as instituições financeiras estão usando o sistema saque. E por que isso, gente? Porque por muito tempo ela veio sendo questionada judicialmente, tanto que existe uma súmula do STF dizendo que ao nosso sistema financeiro nacional é vedada a aplicação de juros capitalizados. E o próprio Richard Price, que foi quem criou o sistema Price, reconhece que o sistema Price é um sistema de capitalização de juros. Por que as instituições financeiras estão deixando de utilizar o sistema Price, gente? Porque, na verdade, elas estão sofrendo muitas demandas judiciais e isso tem feito com que elas deixem de receber e os pagamentos das prestações de financiamento sejam feitos via depósito judicial, quando, na verdade, elas podem usar um sistema, né, que é o sistema saque, muito mais equilibrado, muito mais justo, e que, na verdade, elas começam a recuperar o capital emprestado dela de uma certa forma muito mais rápido, né? Para vocês terem ideia, um comparativo entre o Price e o sistema saque, um sistema Price de um contrato de 20 anos, hipoteticamente com uma parcela de R$500, tem uma amortização de R$100 e o pagamento de juros de 400. Num sistema saque, isso já fica um pouquinho mais equilibrado. Nós já temos, mesmo no início do contrato, uma parcela um pouquinho maior de amortização. Então, gente, o que isso proporciona? Porque o sistema de amortização constante tem uma amortização constante, como o próprio nome diz, e, consequentemente, nós temos uma prestação decrescente. Então, aquela tabelinha que a Caixa Econômica Federal tem fornecido aos clientes de vocês, dizendo quanto é a primeira prestação e quanto é a última prestação, teoricamente ela está correta. Agora, do ponto de vista jurídico, né, e do ponto de vista até comercial, gente, eu questiono completamente. Para mim, como advogado, isso é excelente. Eu estou vendo que daqui a uns 5, 6 anos, se aquela tabela não for respeitada, eu vou ter cliente, porque eu vou ter margem para judicialmente discutir aquele contrato. E por que isso, gente? Porque os clientes são parte hipossuficientes e, na verdade, eles prestam atenção em poucas partes do contrato. Hoje, uma delas é justamente essa tabela que as instituições financeiras estão dando, né? Então, os clientes de vocês que, porventura, queiram que seja respeitada essa planilha, eu acho que você deve sugerir a eles que eles também determinem o registro junto com o contrato de financiamento desta planilha. Alguns cartórios têm se negado, outros dizem que não é preciso, mas façam questão que seja registrada essa planilha. Por quê? Porque se futuramente ela não for respeitada, nós temos, juridicamente falando, uma possibilidade de questionar o valor daquela prestação, né? Então, gente, no sistema saque é um sistema muito mais equilibrado. Ele perguntou se é para registrar a planilha junto com o contrato. Se possível, sim. Tá? Bom, gente,
Na verdade, então, hoje nós temos aí a aplicação quase que total, vamos dizer assim, do sistema de amortização constante. Alguns clientes de vocês até entendem que não, ou acham que ele é um pouco menos vantajoso, porque fazem uma análise inicial, comparam simplesmente a primeira prestação do price com a primeira prestação do saque e acham que vão pagar mais. E não é verdade. O valor final do saque, a diferença entre o valor do saque e do price chega a ser de 20% no valor final. Então, vão sim pagar menos pelo sistema price. Pelo sistema saque. Fazendo confusão. Já o sacre, gente, muitos acham que o saque é um derivado do sacre e, na verdade, isso não acontece. O saque era um sistema de amortização que já vinha sendo utilizado na década de 80. Ele foi aplicado nos contratos de financiamento em 80, 81, até 82, depois do price voltou a ser aplicado. O sacre é exclusividade da Caixa Econômica Federal, né? É um sistema que prevê aí um recálculo a cada 12 meses, e digo, não é exclusivo do sacre. Qualquer sistema de amortização pode aplicar isto à sua fórmula, né? Mas é uma característica que foi fixada a ele. Nós temos no sacre um reajuste do saldo devedor pela TR e um recálculo a cada 12 meses do valor da prestação. Então, o fato de ter o recálculo a cada 12 meses da prestação proporciona uma segurança para o cliente. Por quê? Porque, na verdade, ele sabe que a sua prestação está sempre vinculada ao seu saldo devedor. Agora, o que vocês podem passar aos clientes de vocês, gente, qualquer que seja o sistema de amortização, com certeza ele é menos oneroso que o sistema que nós aplicávamos na década de 90. Mas não é por causa que foi alterado o sistema de amortização. Foi alterada a fórmula de cálculo da prestação, de evolução do financiamento. Nós tínhamos naquela época a prestação sendo corrigida pela equivalência salarial e saldo devedor sendo corrigido pela poupança. Esse desequilíbrio é que acabou proporcionando os saldos residuais que hoje muitos clientes estão deparando-se. O fato de nós termos o mesmo índice corrigindo prestação e saldo devedor dá muito mais segurança para vocês, corretores, para nós, advogados, e para os clientes de vocês, porque nós temos uma segurança na evolução desse financiamento. Nós conseguimos constatar mês a mês o que é amortização, o que é juros, e se a fórmula daquele sistema de amortização está sendo respeitada. Antecipo para vocês, contratos novos que eu considero de 2002 para cá, 7 anos, são contratos que não tem o que discutir, gente. Advogado que faz ação revisional de contrato de 2002 para cá, ou é tabela price que ele está procurando expurgar a tabela price, que é a única coisa. Agora, se é sistema saque ou sistema sacre, né, não tem o que questionar. O único que permite é a tabela price e, dependendo, se for Justiça Federal, também não leva. Então, muito cuidado. Inclusive, orientem os clientes de vocês. Tem muito advogado aí querendo captar ou angariar clientes desse tipo de contrato e, na verdade, não tem o que fazer. Aí eles criam uma fórmula maluca lá para mostrar para o cliente que ele está pagando demais e não tem êxito nenhum na ação. A única coisa nesse tipo de contrato que permite discussão é tabela price e ações que tramitam no Tribunal de Justiça de São Paulo. Se tramitarem no TRF, não vai conseguir êxito. Então, ações contra a Caixa Econômica Federal, contratos recentes, a não ser que tenha um erro gritante na evolução do financiamento, né, e que são raríssimas essas exceções, senão não tem o que fazer. Tá? Então, muito cuidado e até orientem os clientes de vocês nesse sentido. Um outro ponto, gente, que vocês talvez já estejam bem conscientes disso, diz respeito às melhorias. Né? Mutuário, nesse ponto, também é muito curiosa a atitude deles. Ele está devendo para a Caixa Econômica Federal, né? Mas ao invés de liquidar o financiamento, diminuir a parcela de juros que ele está pagando para o banco, ele pega o dinheiro que ele tem e começa a investir na casa. Reforma a casa, antes era uma casa de 3, 4 cômodos, hoje é 5, 6 cômodos, tem 2 pisos, tem uma... Gente, todo esse investimento do mutuário, caso ele, por algum motivo, venha a ficar inadimplente, não vai ser reembolsado a ele. No contrato,
né? Para vocês terem ideia, está expressa essa cláusula na lei. E tem uma outra curiosidade. Nenhuma lei do Sistema Financeiro da Habitação que fala de execução de contrato obriga o judiciário a avaliar o imóvel para fazer a venda. Avaliar, que eu digo, é ir lá no imóvel e constatar qual é o valor dele hoje. Por quê? Porque a lei e o contrato dizem que a avaliação do imóvel pega o valor do imóvel, a época da concessão do financiamento e atualiza ele. Portanto, isso não tem nada de atualização da avaliação do imóvel, não tem nada de valorização do imóvel, né? Tem uma atualização do poder de compra da moeda, só isso. O que era 150 mil hoje, óbvio que não são mais 150 mil daqui a 10 anos, não serão, né? Mas daí avaliar todas as benfeitorias que os clientes de vocês fizeram no imóvel, esqueçam. Então tem muito mutuário que investiu todos os seus recursos para arrumar o imóvel, infelizmente teve um problema de inadimplência ou até por causa do desemprego, perdeu o imóvel, as parcelas que pagou e todos os investimentos que fez. Então, muito cuidado. Tanto a Lei 9.514/97 como a 9.307/96 são inconstitucionais. Elas são oriundas de um decreto da época da ditadura, 911/69, depois medida provisória, mais uma medida de força de exceção. Então, eu pergunto, não há possibilidade de ser contestado, do ponto de vista de inconstitucionalidade, pelos clientes que venham a ter a perca do imóvel, né, via registro público? Eu acho isso uma expropriação privada. Para começar, o indivíduo não compra imóvel, ele compra dinheiro. Ele pega um empréstimo, né? Então, eu já considero que os bancos estão vendendo uma mentira. Eles falam que vendem imóvel e estão vendendo dinheiro. E segundo, retomam o imóvel do cara e põe ele na rua. Ele vai morar embaixo da ponte, via o oficial do registro, que deu o direito de propriedade previsto no artigo 5º alguma coisa. E outras situações que envolvem a coisa. Que dê os direitos, garantias individuais do 5º, que dê outros fatores que constam na Constituição e que hoje nem o Estado de São Paulo respeita, claro, com a lei antifumo, que também é inconstitucional. Então, como a gente vê esse tipo de situação? Quer dizer, estamos caminhando para uma coisa mais grave e agressiva do que foi o ato adicional número 5? É isso que eu pergunto para um advogado. Obrigado. Eu vou lhe dizer o seguinte. Obrigado. Para mim, né, o fato de nós não conseguirmos mais discutir em juízo as execuções, essas expropriações, é tremendamente chato, né? Porque, na verdade, eu perco o campo de atuação e perco um princípio que eu tenho de proteger os mutuários. Mas o que eu tenho constatado, gente? O Decreto 70, de 1966, que também foi feito na época da ditadura, até 2003, era considerado como... Quer dizer, os tribunais eram divergentes, mas o STF ainda entendia que ele era inconstitucional. A partir de 2003, né, isso é o posicionamento atual do STF, né, nós temos, sim, o posicionamento no sentido de que ele é constitucional. Em que, inclusive, os procedimentos dispostos nele são todos de acordo com a nossa nova Constituição. Não haviam sido recepcionados. Quando as instituições financeiras começaram a utilizar ou pressionar o governo federal a edição de uma lei, que é a Lei 9514, né, e a forma de expropriação dela, porque eles estavam, na verdade, insatisfeitos com a forma de execução hipotecária, porque entendiam que era muito lenta, né, o governo federal copiou, né, só com algumas alterações da parte móvel para imóvel, o Decreto 911. Não, a minha opinião é nesse sentido. Só que eu tenho acompanhado, na verdade, infelizmente, né, não que eu esteja concordando, não que eu não esteja fazendo algo contra isso, porque eu também concordo contigo. É um meio de expropriação. O mutuário, quando procura um financiamento habitacional, e por muitas vezes ele pega um empréstimo de valores bem menores do que o valor do imóvel, né, junta todos os seus recursos, fundo de garantia, poupança, financia 50% do imóvel, mal sabe ele que, na verdade, ele está entregando 100% de tudo aquilo que ele angariou durante toda a sua vida. E aí nós estamos, sim, infringindo o direito de propriedade, o direito de moradia.
Com certeza. Mas, infelizmente, se o senhor consultar e se a gente constatar hoje como é o posicionamento do TRF de São Paulo, por exemplo, o senhor vai ver que, infelizmente, são filosofias que nós podemos plantar, mas não colher, vamos dizer assim. Mas concordo. Bom, gente, falar de juros pré e pós-fixados, né? Os juros pré-fixados, né, foram instituídos pelo Banco Santander mais ou menos em 2005, né? Não colaram muito, até porque os mutuários começaram a colocar na ponta do lápis o valor da primeira parcela. E a nossa visão, a visão dos nossos clientes hoje, não é uma visão, na sua grande maioria, para proteger o seu bolso daqui a 10, 15 anos. É uma visão para proteger hoje, né? E se vocês colocarem ou fizerem um comparativo, como eu fiz, né, entre juros pré e pós-fixados, quando a Caixa Econômica Federal lançou a tabela do pré e pós, com pré com 14,5, pós com 2,12 mais TR, se tu usar o mesmo prazo, a mesma taxa de juros e o mesmo valor financiado, tu vai constatar que o valor da parcela dos juros pré-fixados vai ser atingido pelo valor da parcela dos juros pós-fixados no 8º ou 9º ano, né? Então isso, né, essa proximidade de um sistema, de um valor ao outro, faz com que o cliente, ao invés de buscar esse tipo de garantia, se proteja com uma prestação menor, pelo menos por enquanto. Até porque, muitas vezes, os nossos clientes não querem nem prestação maior. Por quê? Porque diminui o valor que eles vão financiar. Eles estão, na verdade, até forjando, muitas vezes, o valor da sua capacidade de pagamento para poder financiar o máximo possível. Eles querem diminuir essa dificuldade de financiamento. Então, na prática, gente, poucas instituições acabam utilizando juros pré-fixados, a sua grande maioria usa os juros pós-fixados. Se você me perguntar, Tiago, tu tem uma opinião formada sobre determinado sistema? Eu acho que utilizar vai depender muito, na verdade, da pessoa que está do outro lado. Eu não mudaria a opinião de um cliente meu. Se ele acha que ele quer segurança para ele e ter uma parcela fixa, eu vou orientar nesse sentido. Se eu olhar no contrato, o contrato fala a possibilidade de desapropriação. O que acontece, gente? Nós temos o direito, por exemplo, direito de evicção, que é um direito para proteger o mutuário, dependendo do tipo de contrato que ele possui, ele poderia se valer do direito de evicção, ou até mesmo, né, nesse sentido da desapropriação, buscar contra o comprador uma forma de minimizar esse problema. Agora, assim, a instituição financeira, ela te emprestou dinheiro. É isso que a gente tem que colocar na cabeça, né? Então, por isso que as providências são tomadas inicialmente e ela não pode ser responsabilizada por algum fato exterior a isso. É a minha opinião. E no caso de reavaliação, como é que é feito, como é que procede isso aí? No caso de, vamos supor, a pessoa pagou certo valor, né? E tem que ter uma desapropriação. Aí, para ser reavaliado, como é que procede isso? Gente, no caso? Esse procedimento aí de desapropriação, junto com o financiamento, eu desconheço. Mas o mutuário tem alguma garantia na cláusula que garante essa... Não. Não tem, né? Não tem. Nenhuma segurança para ele. Tá. Isso eu garanto para você. Gente, vamos evoluir um pouquinho mais, aí eu abro para as perguntas, porque senão a gente vai fugir muito do tema, né? Tá? Depois eu fico até 11 horas da noite com você aqui, não tem problema não. Professor, mas não... negócio da desapropriação, o poder público manda avaliar o imóvel. Manda avaliar. Manda avaliar o imóvel e o bem, ele pode, o mutuário que foi dispensado do imóvel, ele pode prosseguir numa ação para rever aquilo que ele teve que pagar. Mas não por causa do contrato, né? Não, por causa do contrato. O Poder Judiciário, quando desapropria... Hoje, gente, desapropriação, um princípio constitucional da desapropriação é uma indenização prévia e justa. Sim. Então, isso tem que ser feito, ponto final. Né?
Então, isso é um princípio que antes da Constituição de 88 nós não tínhamos. E isso é, com certeza, o que deve ser respeitado. Por isso, a avaliação. É feita a avaliação prévia. Gente, falar de SFH ou SFI, que mais ou menos a gente tocou nesse assunto, né? No contrato de SFH, né, nós temos uma garantia hipotecária, né? Ou seja, eu compro o imóvel e dou ele como garantia para a instituição financeira. Quando do pagamento da última parcela e eventual saldo devedor, ela emite um termo de cancelamento e quitação do contrato. Cancelamento de hipoteca e quitação do contrato. Eu vou lá e averbo esse termo, né? No caso do sistema financeiro imobiliário, gente, a gente tem um contrato de alienação fiduciária. No mesmo ato em que eu compro o imóvel, eu transfiro essa propriedade para a instituição financeira. Eu tenho o que os doutrinadores chamam, o que a lei diz, propriedade resolúvel. Ela vai ser uma propriedade plena a partir do momento que eu pagar a última prestação e eventual saldo devedor. Onde está a grande diferença das duas, gente? Principalmente na forma de executar o contrato, né? A execução de contrato de hipoteca, ela pode respeitar ou o decreto 70 de 1966, que é a execução extrajudicial, onde notifica e constitui mora para pagamento em 20 dias do valor do débito, não sendo pago, leva para primeiro leilão, 15 dias após segundo leilão, e aí o banco tem a possibilidade de adjudicação, tá? Já na execução hipotecária, nós temos um procedimento até um pouquinho diferente, inclusive da Lei 10.444 e da própria execução do Código de Processo Civil. Por quê? Porque lá na execução hipotecária, ainda exige para prosseguimento da execução a penhora do imóvel. Então, muitas vezes, gente, é um procedimento mais lento e por isso as instituições não usam com frequência, né? Só que eu estou falando, as instituições, Caixa Econômica Federal não usa, porque Banco Itaú e Banco Bradesco usam. No caso de execução hipotecária, né, execução de contrato de hipoteca, essas duas instituições financeiras usam a Lei 5741. Só que para a retomada de um imóvel, se o mutuário quiser embargar, por exemplo, a execução, ele pode postergar esse pagamento ou a entrega do imóvel por 5, 6 anos, se for o caso. É o que ocorre, né? Na alienação fiduciária, a gente tem uma facilidade para a retomada desse bem. Qual é a facilidade? O banco tem previsto na Lei 9514 a possibilidade ou a determinação de constituir e mora o mutuário para em 15 dias efetuar o pagamento. Detalhe, gente, a lei ela não fala no prazo que é a mora. Então, nós temos que vincular sempre ao contrato. Prazo de mora pode ser 30, 60, 90. Normalmente, 60 dias. Agora, não há um conceito exato de que se entende por prazo para constituição em mora. Tá? Usualmente, os bancos aplicam 60 dias. Então, a partir desses 60 dias, eles podem notificar o cliente para em 15 dias pagar aquele débito. Isso, gente, feito através do cartório de registro de imóveis. Quem faz isso é o oficial do registro de imóveis. Notifica. Passaram-se os 15 dias, não houve pagamento, ele vai até o banco, a instituição financeira vai até o registro de imóveis e paga o valor referente ao ITBI. E a partir daí ele consolida a sua propriedade. Então, gente, é um processo muito mais célere, né? Concordo plenamente com o colega no sentido de que nós estamos infringindo princípios constitucionais no momento que nós estamos mudando a legislação e procurando proteger cada vez mais as instituições financeiras que são detentoras do capital e desprestigiando assim o mutuário que acredita estar adquirindo um sonho e na verdade está arrumando um pesadelo, né? E infelizmente o que eu fico muito triste é que o posicionamento dos tribunais muitas vezes não estão acolhendo justamente isso que a sociedade clama, que é uma forma de proteção. Essa é a grande dificuldade que nós temos hoje. Agora, uma coisa curiosa, gente, só para vocês terem ideia,
Vencido e não paga no todo ou em parte, qualquer prestação terá um prazo de carência de 30 dias. Curioso que ele diz aqui, fixado livremente pelas partes nesse instrumento, como o mutuário tivesse disponibilidade de dizer se é 30, 40, 60. E essa aqui é uma cláusula da Caixa Econômica Federal, contrato da Caixa Econômica Federal. Tá? Propriedade, posse indireta de propriedade resolúvel. Termos da Lei 9514, que fala justamente sobre a posse do imóvel. Agora, gente, uma coisa que é interessante falar para vocês, e que muitos não sabem, nem os clientes sabem, além de ter toda essa problemática da forma com que o banco vem hoje executando os contratos de financiamento, nós temos o banco não satisfeito com isso, né, porque ele conseguia consolidar a propriedade, mas talvez ele não tivesse uma agilidade para tirar o mutuário lá de dentro, ele começou a colocar uma cláusula contratual que diz o seguinte: a partir do momento da consolidação da propriedade, e o banco diz, eu tenho a propriedade plena e a possibilidade de posse direta do imóvel, você que está ocupando, você mutuário que está ocupando, terá que pagar uma taxa de fruição pelo uso do imóvel. O que isso quer dizer, gente? Os contratos hoje, na sua totalidade, né, ou se não, todos aqueles que eu já analisei, Caixa Econômica Federal, Santander, Real, Itaú e Bradesco, estabelecem a fruição. A partir do momento em que o mutuário permanece no imóvel, ele tem, a partir da sua consolidação, ele tem que pagar o valor da fruição. Na Caixa Econômica Federal, gente, o valor é correspondente a 1% do valor do imóvel. Tá? Agora, interessante, ou importante falar para vocês, que no caso do Banco Itaú, é 0,1% ao dia. Então, gente, eles querem realmente que o mutuário saia correndo no outro dia, um dia após a consolidação. Exatamente, 1%. É um aluguel que eles entendem que é pelo uso do imóvel. Na verdade, gente, é uma forma de espantar, vamos dizer assim, o cliente do imóvel para que eles ocupem de uma forma mais rápida. Então, gente, muito cuidado para os clientes de vocês, é bom alertar, né? Não que a gente deseje que o cliente perca o imóvel, né? Mas, às vezes, aquele cliente que financiou 50% do imóvel, né? Por uma fatalidade, deixou de pagar suas parcelas, acha que o imóvel sendo adjudicado, levado a leilão, ele ainda tem algum crédito com o imóvel, e ele chega à conclusão depois que não. Até porque, gente, além disso, ele tem que pagar, e está no contrato, todas as taxas e honorário de 20% do advogado. Todas as taxas de notificação, de leilão, todas as tarifas que foram, todas as despesas que foram ocorridas com esse financiamento. Agora, falar de amortização extraordinária, gente. Vamos lá. Nós temos nos contratos de financiamento duas formas de amortização extraordinária, né? Alguns contratos já estão prevendo só uma, que é a antecipação das parcelas. Construtora, normalmente, é só antecipação de parcela, né, com a redução do valor dos juros. Agora, o contrato da Caixa Econômica Federal fala as duas formas, ou amortização direta no saldo, né, ou antecipação das parcelas. Qual é o melhor, vamos dizer assim? Gente, vai depender do valor, depender das condições do cliente de vocês, vai depender da disponibilidade financeira dele, né? Inúmeros fatores contribuem ou devem ser analisados na hora de dizer qual é a melhor amortização. Na sua imensa maioria, né, nós temos na maioria das vezes, normalmente o ideal é amortizar direto no saldo e diminuir o valor da prestação ou diminuir o prazo, que é o mais interessante, para diminuir o valor de juros que se paga no financiamento. E aí a grande pergunta, né, gente? Vale a pena amortizar com fundo de garantia, com poupança ou com recursos próprios? Sem dúvida. Mas só um breve comparativo. O fundo de garantia de vocês rende 3% mais TR. A poupança de vocês rende
6% ao ano, que eu estou falando, mais TR. Portanto, se nós analisarmos de uma maneira fria e geral, nós temos que todos, sempre que tiver ou recurso na poupança ou recurso no fundo de garantia, vale a pena pegar aquele recurso e utilizar na amortização da dívida. Claro que eu estou falando de uma maneira genérica, né? Mas por quê? Porque é muito simples. No financiamento eu estou pagando os juros de 8%, 10%, 12% mais TR. Qual é a lógica de eu deixar o meu dinheiro aplicado com 3% mais TR ou 6% mais TR se eu estou pagando 12% para o banco? Como eu disse para você, de uma maneira fria, né? Em termos de caixa econômica, é possível o mutuário... Não está ligado. O mutuário fazer amortização, por exemplo, ele tem um saldo no fundo de garantia, fazer amortização no saldo devedor e continuar imediatamente fazendo amortização no valor da parcela? Na verdade, gente, aí o que vocês têm que cuidar não é só pelo contrato. Aí você tem que olhar as regras do Conselho Curador do Fundo de Garantia. É ele que diz como tu pode utilizar o fundo de garantia para amortizar a prestação ou amortizar o saldo devedor. Se eu não me engano, hoje tem que ter uma carência de 2 anos, 2 anos ou 3 anos, né? Eu sempre confundo a amortização mensal com a liquidação, de 2 ou 3 anos, a 3 anos. Obrigado. Tá bom? Sempre misturo os dois. Bom, gente, falar do nosso panorama atual para encerrando já a nossa palestra. Atualmente nós temos aí, felizmente, uma redução de juros a longo prazo. E onde o mutuário sai ganhando nisso 2 vezes. Primeiro, porque os juros compensatórios, a tendência é que eles sejam reduzidos com a redução da taxa. E, consequentemente, gente, a taxa de juros a longo prazo faz parte do cálculo da TR. Então, o mutuário ganha quando ele reduz taxa de juros compensatórios, que são esses 6%, 10%, 12% ao ano, por causa da redução das taxas de juros a longo prazo, e ganha porque a TR vai reduzir também. Tá? Então, o nosso panorama atual permite esse tipo de conclusão. Se isso vai ser mudado futuramente, aí a gente não tem, infelizmente, bola de cristal para saber, mas atualmente a gente tem como dar essa segurança para os nossos clientes. Contrato de gaveta, gente. Nós temos hoje, até, de certa forma, com a abertura do crédito, nós temos diminuído o número de contratos de gaveta, né? O aumento do número de financiamentos permite a resolução deste problema. Por quê? Porque, na verdade, contrato de gaveta é problema para as duas partes. Algumas pessoas acham que é problema só para o titular, outros acham que é só para o gaveteiro, e, na verdade, não é. É um problema para o titular, porque é muito engraçado, né? O mutuário, ou você, nós mesmo, se algum parente de você chegar para vocês pedir um cheque, vocês não querem dar, não emprestam, né? Mas vocês vendem por contrato de gaveta. E contrato de gaveta, gente, não é nada mais do que emprestar um nome para alguém pagar um financiamento por ti, né? Eu tenho um caso no escritório que o mutuário titular, ele não queria mais pagar a prestação, porque ele não tinha condições. Ele recebeu uma quantia irrisória que era o valor correspondente a despesa dele para a mudança. E emprestou, e deu a casa para uma pessoa, praticamente. Hoje, claro, ele está lá no escritório, que é a rescisão do contrato de gaveta, porque a pessoa não está pagando a prestação, ele está pagando aluguel hoje, e o nome dele está restrito, né? Então, é emprestar o nome para uma pessoa. E no caso do gaveteiro, que ele acha que ele está fazendo um bom negócio, o problema é, e se o mutuário titular morrer? Poxa, que bom, né? O gaveteiro sempre pensa assim, que bom se ele morrer, porque que liquida o meu contrato, né? E o inventário, né? E os problemas que ele pode enfrentar depois. E se ele precisar do imóvel, disponibilidade do imóvel que não está no nome dele? Então, gente, é problema para os dois. E nos contratos mais antigos, que nós tínhamos a equivalência salarial, mais ainda, né? Os gaveteiros iam lá, compravam um contrato de gaveta de um mutuário que era metalúrgico, por exemplo. E o gaveteiro era um funcionário público, né? Completamente diferente o índice de reajuste, né? E aí ele, com certeza, não conseguia honrar com seus compromissos mensais por causa dessa dificuldade de reajuste das prestações, né? Por que eu usei metalúrgico? Porque normalmente é um sindicato muito forte e normalmente tem índices mais expressivos.
Plano Minha Casa Minha Vida, gente. O governo federal, no início do ano, desde janeiro, final de dezembro, final do ano passado, começo do ano, ele passou a anunciar o Plano Minha Casa Minha Vida, né? Realmente, a medida provisória tem vários pontos excelentes, né? O próprio fundo garantidor, a redução da taxa de juros, os incentivos fiscais, né? O comprometimento que o governo federal indiretamente colocou, mas ele é carente de um ponto fundamental, que é o fato da execução desse plano. Se vocês, o próprio governo federal rechaçou isso, ele não tem prazo para estabelecer isso aí. Talvez isso fique para o próximo governo, que eu não sei, que talvez não seja nem da mesma linha, né? Então, esse é o grande problema do plano Minha Casa Minha Vida. E mais, né, que eu estou achando, com todo respeito, não tenho posição política, não estou aqui para defender ninguém. Mas, na verdade, outro dia ainda comentava num programa que eu estava fazendo, desde o ano passado o governo vem subindo com o número de financiamentos, né? E o que foi constatado, gente? Que ele vinha aumentando o número de financiamentos, mas aquilo ali não tinha nome nenhum, né? Ou seja, era um plano que estava dando certo, mas não tinha nome. Quando não tem nome, gente, o governo federal praticamente não ganha nada com isso, em termos de credibilidade. Por que eu estou falando isso, gente? Porque semana passada, 2 semanas atrás, já foi anunciado que o primeiro semestre, o Plano Minha Casa Minha Vida proporcionou não ser... Gente, o Plano Minha Casa Minha Vida não está nem rodando, na verdade, direito. Ele está aproveitando, né, o que já nós vínhamos, que o governo federal vinha trabalhando no ano passado, né? Tanto que eles anunciaram que, se continuar nesse ritmo, o plano de 1 milhão de casas vai ser finalizado em fevereiro de 2011. Quando a gente sabe, vocês sabem, né, também, que na verdade nós temos um monte de projeto empilhado lá pelas próprias construtoras e empreendedores que querem usar do plano Minha Casa Minha Vida com alguns benefícios fiscais e que o projeto ainda está sendo avaliado para dar esse tipo de incentivo. Então tem muita coisa que não rodou. Não estou criticando o governo, porque eu acho que o fato dele ter melhorado, aumentado o número de financiamentos já é importantíssimo. Mas está dando crédito ao plano Minha Casa Minha Vida, que não é tudo isso ainda, né? A outra questão, gente, falar de construtoras rapidamente. É curioso quando a gente fala de construtora, porque a construtora hoje tem mudado um pouquinho o seu foco ou tentado aumentar a sua lucratividade através de financiamentos. E pega o cliente que acha que a burocracia da instituição financeira vale mais do que a redução da taxa de juros. O que eu estou querendo dizer, gente? Construtora financia com juros de 12%. Muitas vezes o mutuário tem condições de financiar no banco com 8%, 9%. Mas pela facilidade que ele tem de financiar junto com a construtora, ele acha que ele não tem por que procurar uma instituição financeira. Só que às vezes, gente, colocar na ponta do lápis isso, vale a pena nem que seja pagar alguém para fazer, um despachante imobiliário para fazer a busca dos documentos, para encaminhar toda a documentação e diminuir esse valor final que ele paga pelo imóvel. Por que eu coloquei que está mudando de foco? Porque muitas vezes as taxas de juros estão caindo, os bancos estão reduzindo as suas correções, mas as construtoras têm a mesma taxa de juros que elas tinham há 10 anos atrás. Elas não estão se adequando e nem é interesse para elas se adequar. Falar de déficit habitacional, gente, só um parâmetro para vocês, claro que são fontes que eu tenho que respeitar, mas a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. A Fundação João Pinheiro, que é uma fonte muito respeitada, informou que em 1964, quando foi instituída o BNH e o Sistema Financeiro da Habitação, nós tínhamos um déficit habitacional de 6,5 milhões de moradias. E nós tínhamos 60 milhões de habitantes. Hoje, o governo federal anuncia que nós temos 8,2 milhões de moradias como déficit, e 200 milhões de habitantes. O que a gente pode concluir disso, gente? Que, na verdade, a evolução do sistema financeiro da habitação nesses 45 anos, vamos colocar assim, contribuiu positivamente para a redução do déficit habitacional, consideravelmente, Mas hoje,
né, esse plano Minha Casa Minha Vida, os outros planos que o governo faz, privilegia muito pouco as pessoas de baixa renda. Para vocês terem ideia, em 2007, isso foi fonte também do próprio governo federal. Dos 100% dos imóveis financiados com recurso do Sistema Financeiro de Habitação, apenas 8% foram destinados para pessoas de baixa renda, né? Então, dessa forma, o déficit habitacional não vai reduzir, e aí eu já começo a duvidar dos números que me apresentam, né? Então, o plano Minha Casa Minha Vida, se realmente privilegiar as pessoas de baixa renda, vai facilitar isso daí, mas por enquanto, gente, continua da mesma forma. Exatamente, aumentando, né? E outra coisa, gente, que eu falei no começo da palestra, eu gosto de dar uma comentada agora no final, é a questão do saldo residual e um pouquinho mais de tranquilidade para os clientes de vocês. Enquanto nós estivermos com essa economia estável, com índices controlados e com o mesmo índice para corrigir prestação e saldo devedor, fica muito mais fácil para vocês, né, buscarem essa segurança, ou darem essa segurança para os seus clientes. Gente, eu espero que eu tenha contribuído com algum conhecimento para vocês, né? Eu me coloco à disposição, agradeço a presença de todos, a paciência aí pela nossa conversa. É claro que se nós tivéssemos que entrar ponto a ponto do Sistema Financeiro de Habitação, quem já foi meu aluno aqui sabe que a gente tem aí matéria para falar 1, 2 semanas, seu AVDIS é prova disso. Né? Então, mas numa palestra a gente tem que ser um tanto quanto objetivo, mas tem muitas informações que nós deveríamos passar. Agradeço a todos a presença, muito obrigado, boa noite.